Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é o especial de Halloween. Eu resolvi trazer esse caso hoje, no dia 27, porque faz exatamente 31 anos que esse crime aconteceu. É algo muito brutal que envolve uma garotinha e de início era para ser apenas uma pegadinha. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante, deixa um comentário, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Shauna Melina Rao nasceu no dia 11 de julho de 1981, filha do casal Lucy e Robert. Ela morava com a mãe e o padrasto John em Oil City, na Pensilvânia. No ano de 92, a garotinha estava com 11 anos e era membro do grupo de escoteiras local e amava isso. Além disso, ela amava o Halloween e sempre ficava muito animada para participar das festas que ocorriam na cidade. E naquele ano não foi diferente. No dia 27 de outubro, a garota de cabelos castanhos e olhos azuis estava muito animada, pois naquela noite iria ter uma festa de Halloween na igreja que ela frequentava. Mas primeiro, ela precisava assistir às aulas e em seguida foi junto com um grupo de escoteiras em um lar para idosos cantar para eles. Quando chegou em casa para se preparar para a festa, ela já sabia qual fantasia iria usar. Ela iria de ginasta naquela noite. Ela vestiu uma malha turquesa e preta e estava muito animada, pois finalmente tinha chegado o horário da festa. Quando a festa acabou, ela decidiu fazer o trajeto de 800 metros para sua casa sozinha, mais ou menos às 8 horas da noite. Mas ela nunca chegou. Mais cedo naquele dia, a garotinha tinha dito aos pais que não queria voltar sozinha, pois tinha medo do escuro. Só que a sua mãe estava trabalhando, seu padrasto também não tinha como buscá-la, então a mãe de Shauna disse a ela que ela iria providenciar uma carona e que ela não precisava se preocupar com isso. Por volta das 8 horas, Lucy ligou para casa e perguntou como estava todo mundo. E eles disseram que estava tudo bem, a mãe ainda estava no trabalho, só que a Shauna ainda não tinha chegado em casa. Acontece que a Lucy havia se esquecido de conseguir uma carona para sua filha. E foi nesse momento que ela percebeu que Shauna estava voltando para casa sozinha. Então seu padrasto John esperou em casa a chegada de Shauna e por volta das 8h30 ela ainda não estava lá. Então ele decidiu pegar o carro e dar uma volta ali na redondeza, vai que ela estava ainda na festa. Ele foi até a igreja, mas ela não estava lá. Algumas pessoas falaram que viram que ela saiu sozinha. Então, nesse momento, ele ficou muito preocupado e acreditou que uma coisa ruim pudesse ter acontecido com ela. Ao conversar com alguns vizinhos, um deles disse que um morador local viu um homem alto e desgrenhado perseguindo uma garota antes de partir com ela em um carro. Às 8h06 daquela noite, um homem chamado Dan Payton estava andando pela rua e viu uma jovem andando sozinha. Ele também viu um homem atravessando a rua na direção oposta. Dan disse que esse homem atravessou a rua e começou a conversar com Shauna. O homem era alto, magro e usava uma jaqueta. Dan então viu o homem pegar a garota e, algum momento depois, ele ouviu um grito. Ele correu em direção ao grito, mas quando chegou lá, tudo que viu foi um pequeno carro vermelho se afastando. Depois disso, Shauna foi dada como desaparecida e uma investigação foi iniciada. Durante os 2 dias seguintes, o FBI, a polícia e os voluntários vasculharam Oil City, ao lado da própria família da garota que também ajudou nas buscas. As autoridades bloquearam estradas e alertaram a polícia num raio de 160 quilômetros para ver se eles conseguiam encontrar esse tal carro vermelho. Enquanto a busca por Shauna continuava, as autoridades cancelaram o Halloween na pequena cidade. Eles estavam com medo de que outra criança pudesse ser sequestrada.
foi o tio de Shauna que encontrou um pedaço da malha que ela usou na festa de Halloween, a cerca de 13 quilômetros da cidade. Um dia antes do Halloween, em 30 de outubro, um corpo foi descoberto sob a ponte ferroviária de Rockdale Township, no condado de Venango. Ele estava parcialmente no riacho, preso entre uma pedra e um tronco. Um pouco depois foi confirmado que o corpo era de Shauna Rao. Foi somente após a realização da autópsia do corpo da criança que a extensão dos danos que foram causados nela foi revelada. A autópsia foi realizada no gabinete do examinador médico do condado de Allegheny. Traumatismo contuso na cabeça e no tórax foi apontado como a causa da morte. Costelas fraturadas, contusões e hemorragias logo foram acrescentadas ao relatório. Também foi descoberto que ela foi violada. Apesar da recompensa de $15.000, as autoridades não encontraram os responsáveis pelo crime. A comunidade ficou devastada por algo tão cruel ter acontecido em um dia que era para ser de festas. O tempo passou e a polícia não conseguiu resolver o crime. Somente em 2002, o sêmen encontrado na fantasia de Halloween de Shauna foi comparado com o de James O'Brien. James já estava atrás das grades por um incidente separado de tentativa de sequestro, mas a polícia acreditava que na época do crime ele estava preso. A investigação levou as autoridades não apenas a James, que estava com 32 anos, mas também a seu irmão Timothy O'Brien, que estava com 37, e seu amigo chamado Ted Walker, de 47 anos. Embora tenha sido um alívio o progresso no caso, os detalhes que se desenrolaram foram perturbadores. As autoridades interrogaram Ted em várias ocasiões entre os anos de 92 a 2004, e ele sempre disse que não tinha nenhuma ligação com o caso da garota. Mas, em algum momento, ele finalmente começou a falar. A primeira coisa que Ted fez depois de confessar foi alegar que o sequestro de Shauna teria sido apenas uma brincadeira inofensiva. Ele explicou que ele e os irmãos O'Brien queriam sequestrar uma criança apenas para chamar a atenção da polícia e fazer com que os policiais se sentissem mal com aquilo. Isso não faz muito sentido, mas para aqueles três era algo divertido de se fazer. Primeiro, eles pensaram em sequestrar um garotinho, mas depois eles acharam melhor sequestrar uma garota, porque isso chamaria ainda mais a atenção da polícia. Quando Ted avistou Shauna andando sozinha naquela noite, ele aproveitou a chance. Ele se aproximou dela, alegando que tinha interesse em comprar biscoitos das escoteiras. Ted então passou a mão sobre a boca dela e a arrastou para o carro, onde os irmãos O'Brien estavam esperando. Ele entregou Shauna aos irmãos que a empurraram no banco de trás antes de fugirem. Ted Walker escapou em seu próprio carro. A próxima defesa de Ted foi alegar que foi coagido a participar do sequestro. Ele explicou que expressou o desejo de desistir daquilo, mas os irmãos juraram prejudicar o seu filho se ele não concordasse com o plano. Eles disseram que ele também era fraco por querer desistir. De acordo com as autoridades, Ted mudou sua história diversas vezes no interrogatório. Ele disse que a próxima vez que viu os O'Brien após o sequestro de Shauna foi em sua casa. Os irmãos deixaram a vítima em um dos quartos da casa. Enquanto estava na cozinha preparando uma comida, Ted ouviu os gritos da criança dizendo: "Sai de cima de mim", vindos lá de cima. Em sua versão, Ted disse que falou para eles deixarem a criança em paz, mas isso não adiantou. Ele saiu da casa e quando voltou, ela estava vazia. À primeira vista, parecia que aqui terminava o papel de Ted Walker no caso. Mas surgiram alegações de que um dos carros dele cheirava carne em decomposição poucos dias após o sequestro. Ele foi então chamado mais uma vez para o interrogatório. O advogado de James O'Brien chamou a atenção das autoridades sobre a real participação de Ted no crime. Ele alegou que o cheiro do carro apoiava a teoria de que ele matou Shauna antes de jogá-la da ponte. Isso foi reforçado ainda mais quando o advogado apresentou provas de que Ted tinha ligado para a ex-esposa na noite do desaparecimento da criança, dizendo-lhe que tinha ocorrido um rapto e que um corpo seria encontrado na ponte. A evidência foi convincente, mas uma autópsia adicional chamou a atenção de volta para os O'Brien.
Isso aconteceu algum tempo depois da primeira autópsia e investigação, indicando uma mudança no foco do caso. A autópsia documentou mais detalhes sobre o crime contra Shauna. Foi adicionado que a lateral do corpo dela estava machucado, dando a entender que ela havia atingido a beira do pier antes de cair no leito do riacho. No entanto, foram o ombro deslocado e o pulso fraturado da menina que se destacaram. Esses ferimentos contradiziam a teoria de que Shauna havia sido assassinada por Ted e estava morta quando foi jogada da ponte. O médico legista explicou que seus ferimentos apontavam uma tentativa de amortecer a queda com o braço estendido. Para fazer isso, Shauna precisava estar viva antes de atingir o solo. Ryan Hatt, um preso que compartilhou a cela com Timothy O'Brien por meses, testemunhou que Timothy admitiu ter matado Shauna. Ele ouviu Timothy dizer que ele e o seu irmão enfiaram Shauna no porta-malas do carro antes de jogá-la da ponte para a morte. Após suas prisões em 2004, os irmãos O'Brien foram submetidos a um julgamento de 2 semanas e foram acusados de sequestro, conspiração criminosa e assassinato. Tanto James quanto Timothy permaneceram em silêncio no tribunal, alegando que seus advogados os aconselharam a não falar nada. As mães e as irmãs assistiram ao julgamento e também pouco tiveram a dizer, dizendo apenas as seguintes palavras: "Os nossos rapazes não cometeram esse crime." Em setembro de 2005, Ted, como parte de um acordo judicial, se declarou culpado de sequestro e assassinato em 3º grau e concordou em testemunhar contra os irmãos O'Brien. No tribunal, ele admitiu ter agarrado Shauna e passado ela para os irmãos, que estavam esperando em um carro estacionado. Ele também admitiu saber que os irmãos estavam lá em cima, em sua casa, com a menina, enquanto a ouvia chorar. Ele negou qualquer envolvimento na morte dela. Após 16 horas de deliberação, foi determinado que os irmãos O'Brien passariam o resto da vida atrás das grades, sem possibilidade de liberdade condicional. A família de Shauna foi muito mais ativa do que a dos O'Brien. Lucy Brown, a mãe da garotinha, tomou posição, lendo uma carta comovente escrita por sua sogra, que expressava sua tristeza pelo fim trágico da garotinha. "Quero que você saiba que tirou a inocência dela, sua infância, seus sonhos, o que é inesquecível, porque ela era uma criança. Espero que você viva uma longa vida, na qual fique tão assustado quanto Shauna estava na noite em que morreu. Também espero que você ame alguém em sua vida e saiba que nunca será capaz de abraçá-la, tocá-la ou mesmo vê-la novamente. Nunca mais." Embora Lucy tenha tentado acrescentar suas próprias palavras, ela não conseguiu. Ela ficou muito emotiva e se sentou ao lado do marido e começou a chorar. Em algum momento, Timothy O'Brien tentou rejeitar o veredito contra ele. Ele declarou que faltavam evidências físicas necessárias para condená-lo pelo assassinato de Shauna. O DNA do irmão dele estava espalhado por toda a cena do crime. O dele não. Timothy sugeriu que seu irmão deveria ter sido o único incriminado e que ele, pessoalmente, deveria ter sido poupado. No final, a sua lógica não foi suficiente para descartar o seu envolvimento. Enquanto isso, Ted Walker conseguiu chegar a um acordo com as autoridades, ganhando uma sentença de 40 anos e uma chance de liberdade condicional no ano de 2025. Os eventos assustadores que ocorreram em Oil City durante os dias que antecederam o Halloween de 92 causaram um medo que se instalou na comunidade nos anos seguintes. Para a segurança de seus filhos, a brincadeira de doces ou travessuras estavam restritas ao horário diurno até 2008, e as atividades em grupo de crianças eram monitoradas de forma mais rigorosa ou foram totalmente canceladas. "Há crianças correndo por aí depois de escurecer", teria dito Lucy Brown. "Quero que as pessoas se lembrem de Shauna e do que aconteceu com ela. Em 92, eu acreditava que Oil City era um lugar seguro. Eu não acredito nisso agora. Não acredito que exista um lugar seguro para criar seus filhos." Antes da gente concluir o caso, se liga nesse recado. Eu tenho uma dica aqui para vocês de um aplicativo que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei.
Então, se você gosta de passar o seu tempo livre assistindo um filme de terror, um filme de suspense, um filme de investigação, bem parecido com o que eu trago aqui para vocês, eu tenho um aplicativo para indicar que vocês vão gostar. Eu tô falando do UniTV. Você tem acesso a mais de 280 mil tipos de conteúdo, sendo filmes, séries e até animes. Se liga que tem até filmes que ainda estão no cinema. Mas não é só isso. O UniTV também disponibiliza 500 canais ao vivo para você não perder nada. Tem canais de notícias, filmes e de futebol para você nunca mais perder o jogo do seu time. Para melhorar ainda mais, esse aplicativo aqui está disponível para celular, para PC, para TV Box e ainda, a melhor parte, não tem nenhum anúncio. E o serviço dele é muito bom. Então não vai ter aquele negócio chato de ficar travando quando você estiver assistindo um filme, uma série, enfim. O negócio é muito bom mesmo. Então não perde seu tempo, já baixa o aplicativo. O link está aqui na descrição e também no comentário. 30 anos após os assassinatos de Shauna, Lucy organizou uma caminhada pelo mesmo caminho que sua filha fazia antes do sequestro. Os participantes foram convidados a trazer pedras pintadas de roxo, que era a cor favorita da criança, e que estava escrito, em memória de Shauna. Em 2022, foi confirmado que Ted Walker morreu na prisão aos 63 anos de idade. Segundo o anúncio, ele morreu de causas naturais. Então, pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível que aconteceu no dia do Halloween, no dia que era para ser uma festa para as crianças se divertirem, comerem doces, e acabou acontecendo isso de uma forma tão trágica, e a gente viu que marcou muito a cidade, porque passou muitos anos e mesmo assim as pessoas ainda tinham muito medo. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.